A Voz da Razão 1. Veio até ele de madrugada. Entrou com muito cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. O único ruído que acompanhava seus movimentos era o da capa roçando-lhe a pele desnuda. E foi justamente esse tênue e quase inaudível som que despertou o bruxo. Ou talvez apenas o tenha emergido do estado de sonolência no qual se embalava monotonamente, como se estivesse submerso em profundezas insondáveis, pairando entre o fundo e a superfície de um mar sereno, cercado por ondulantes algas marinhas. Não se moveu, nem sequer pestanejou. A jovem se aproximou deste, apoiou um joelho dobrado na beira da cama. O homem a observava com os olhos semicerrados, fingindo ainda dormir. Ela se posicionou cuidadosamente sobre seu corpo, aprisionando-o entre as coxas. Apoiada nos braços esticados, acariciou-lhe o rosto com os cabelos, que cheiravam a camomila. Decidida e impaciente, inclinou-se com o bico dos seios, tocou-lhe as pálpebras, as bochechas e a boca. Ele sorriu e, com um gesto lento e delicado, abraçou-a carinhosamente. Ela endireitou o corpo, desviando-se de seus dedos. Radiante e luminosa, ofuscava com seu brilho a enevoada luminosidade matinal. Ele tentou se mover, porém ela, mantendo a fio de mudar de posição, e, com suaves, mas decididos movimentos dos quadris, exigiu uma resposta. E ele respondeu. A jovem parou de fugir de suas mãos e, jogando a cabeça para trás, deixou cair os cabelos. Sua pele era fresca e surpreendentemente lisa. Seus olhos, que ele pôde ver quando ela aproximou o rosto do dele, eram enormes e negros como os de uma ondina. O balanço fez mergulhar em um mar de camomila agitado e murmurante, envolvendo-o de paz. O Bruxo 1. Anos mais tarde diziam que aquele homem veio do norte, do portão dos cordoeiros. Chegou a pé, conduzindo seu cavalo pelas rédeas. As casas dos cordoeiros e celeiros estavam fechadas e a ruazinha deserta. Fazia calor, mas o homem carregava uma pesada capa preta sobre os ombros. Chamava a atenção. Parou diante da estalagem o velho Naracoort e ficou por um momento ouvindo o burburinho. Àquela hora, como de costume, o lugar estava cheio. O desconhecido não entrou. Seguiu adiante e puxou seu cavalo até uma taberna menor, chamada A Raposa. Estava quase vazia, afinal não tinha boa fama. O taberneiro ergueu a cabeça de cima de uma barrica de pepinos marinados e mediu o visitante de alto a baixo. Este, ainda com a capa sobre os ombros, permaneceu diante do balcão, imóvel e calado. — O que vai ser? — pediu o desconhecido, com voz desagradável. O taberneiro limpou as mãos no puído avental e encheu uma velha caneca de barro. O desconhecido não era velho, mas tinha os cabelos quase totalmente brancos. Sob a capa, vestia um surrado gibão de couro, amarrado nos ombros e nas axilas. Quando tirou a capa, todos puderam ver a longa espada de 2 gumes presa às costas por um cinturão. Nada havia de extraordinário naquilo, já que em Vizem quase todos andavam armados, mas ninguém carregava uma espada às costas como se fosse um arco ou uma aljava. O desconhecido não se sentou à mesa com os poucos fregueses. Permaneceu de pé junto do balcão, encarando o taberneiro com olhos penetrantes. Bebeu um trago, procurando um quarto para passar a noite. — Não temos vagas — respondeu rudemente o taberneiro,
olhando para as empoeiradas botas do recém-chegado. Procure no velho Naracoort. Prefiro aqui. Impossível. O taberneiro finalmente reconheceu o sotaque do desconhecido. Era de Rivia. Pagarei bem, sussurrou o estranho, como se estivesse inseguro. Foi então que a confusão teve início. O magricela bexiguento, que desde o momento em que o desconhecido entrara na taberna o observava soturnamente, levantou-se da mesa e aproximou-se do balcão. 2 de seus companheiros se postaram atrás, a menos de 2 passos. Não ouviu que não há lugar aqui para tipos como você, seu vagabundo riviento, parando ao lado do desconhecido. Aqui em Wiesen não precisamos de gente da sua laia. Esta é uma cidade decente. O desconhecido pegou a caneca e se afastou, olhando para o taberneiro. Este, no entanto, evitou seu olhar. Nem lhe passava pela cabeça sair em defesa de um riviano. Afinal, quem gostava de rivianos? Todos os rivianos são ladrões, continuou o encrenqueiro, fedendo a cerveja, alho e ódio. Ouviu o que eu disse, seu bastardo? Ele não consegue escutar porque tem merda nos ouvidos, disse um dos que estavam atrás, fazendo o outro soltar uma gargalhada. Pague a conta e suma daqui, gritou o bexiguento. Foi só então que o desconhecido olhou para ele. Vou terminar minha cerveja. Pois nós vamos ajudá-lo, sibilou o magricela, que arrancou a caneca da mão do riviano e, agarrando-o pelo braço, enfiou os dedos por trás da tira de couro que atravessava o peito do desconhecido. Um de seus comparsas preparava-se para desferir um soco. O estranho girou sobre os calcanhares, fazendo o bexiguento perder o equilíbrio. A espada sibilou de dentro da bainha e, por um breve momento, brilhou à luz das lamparinas. O ambiente fervilhou. Alguém gritou. Um dos fregueses se precipitou para fora. Uma cadeira desabou e recipientes de barro estilhaçaram. O taberneiro, com lábios trêmulos, ficou olhando para o horrivelmente destroçado rosto do bexiguento, que, desprendendo aos poucos os dedos da beira do balcão, deslizou para baixo. Os outros 2 jaziam no chão, um deles imóvel, o outro se agitando convulsivamente no meio de uma poça escura cada vez maior. Um fino e histérico grito feminino soou no ar, parecendo perfurar os ouvidos. O taberneiro, tremendo feito vara verde, começou a vomitar. O desconhecido recuou até a parede, em posição de defesa. Atento, segurava a espada com ambas as mãos, agitando a ponta no ar. Ninguém se mexia. Um misto de horror e medo cobria todos os rostos, imobilizava os membros e travava as gargantas. 3 guardas, que de certo faziam a patrulha da rua, adentraram a taberna com grande estrondo. Traziam nas mãos porretes envoltos em tiras de couro, mas, diante da visão dos cadáveres, sacaram as espadas, costas apoiadas na parede, e com a mão esquerda arrancou um punhal do cano de uma das botas. «Largue isso!» vociferou um dos guardas com voz trêmula. «Largue isso imediatamente, seu bandido, e venha conosco!» Outro guarda afastou com o pé uma mesa que o impedia de atingir o riviano pelo flanco. «Vá buscar reforços, Tresca!» gritou para o terceiro, que estava junto da porta. «Não vai ser preciso», disse o desconhecido, abaixando a espada. «Irei com vocês por conta própria.» «É lógico que sim, seu cão danado! Mas acorrentado!» exclamou o da voz trêmula. «Largue essa espada, senão vou arrebentar sua cabeça!» O riviano se empertigou. Colocou rapidamente a lâmina da espada sob a axila esquerda e com a mão direita descreveu, apontando para o sinal no ar. Os inúmeros tachões que ornavam os punhos de couro de seu gibão brilharam intensamente.
Os guardas recuaram de imediato, protegendo o rosto com os antebraços. Um dos fregueses da taberna ergueu-se de um pulo, enquanto o outro correu para a porta. A mulher soltou outro grito, dessa vez selvagem e assustador. "Irei por conta própria", repetiu o desconhecido com voz metálica. "E vocês 3 irão na frente, conduzindo-me ao Staroste. Não conheço o caminho." "Sim, senhor", sussurrou o guarda, abaixando a cabeça e encaminhando-se timidamente para a saída. Os outros 2 foram apressados atrás dele. O desconhecido seguiu seus passos, guardando a espada na bainha e o punhal pelas mesas. Os poucos comensais que restavam esconderam o rosto na gola do gibão. 2. Velerad, o Staroste de Vizin, coçou o queixo, refletindo sobre a situação. Não era supersticioso nem medroso, mas não lhe agradava a perspectiva de ficar sozinho com o estranho de cabelos brancos. Finalmente tomou uma decisão. "Saiam", ordenou aos guardas. "Quanto a você, sente-se." Não aqui. Um pouco mais afastado, se não for incômodo." O desconhecido sentou-se. Já não portava a espada nem a capa preta. "Sou todo ouvidos", disse Velerad, brincando com uma pesada massa pousada no tampo da mesa. "Sou Velerad, o Staroste de Vizin, bandido antes de ser despachado para as masmorras. 3 mortos e uma tentativa de enfeitiçamento. Nada mal. Aqui em Vizin costumamos empalar os culpados por esse tipo de coisas. Mas como sou um homem justo, pretendo ouvi-lo antes. Portanto, fale." O Riviano abriu a jaqueta e tirou um pergaminho de pele de cabra branca. "Vocês têm afixado isto nas tabernas e nas encruzilhadas", falou baixinho. "É verdade o que está escrito aqui?" "Ah", murmurou Velerad, olhando para as runas gravadas no pedaço de pele. "Então é disso que se trata. Devia ter adivinhado. Sim, é a mais pura verdade. O pergaminho está assinado por Foltest, Rei Khan, o que significa que é verdadeiro. Mas uma proclamação é uma proclamação, e leis são leis. Meu papel aqui em Vizin é fazer com que as leis sejam cumpridas, e eu não vou permitir que pessoas sejam assassinadas sem mais nem menos. Deu para entender?" O Riviano assentiu com a cabeça, demonstrando que entendera. Velerad resfolegou furiosamente. "Você tem a divisa de bruxo?" indagou. O desconhecido voltou a enfiar a mão na jaqueta, dessa vez retirando um medalhão redondo pendurado numa corrente de prata. Nele estava gravada a cabeça de um lobo com as presas arreganhadas. "E você tem nome?" "Pode ser qualquer um. Não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar a nossa conversa." "Meu nome é Geralt." "Pois que seja Geralt. De Rivia, como deduzo por seu sotaque. Sabe de uma coisa, Geralt? Não se envolva neste assunto", disse Velerad, batendo com a mão na proclamação. "É um caso bastante sério. Muitos já tentaram. Isso, meu irmãozinho, não é o mesmo que arrebentar a cabeça de um par de patifes." "Estou ciente disso. É minha profissão, Sr. Staroste. Na proclamação está escrito 3.000 ducados de recompensa." 3.000, confirmou Velerad de boca cheia. "E mais a mão da princesa, segundo dizem por aí, embora nosso amado Foltest não tenha acrescentado isso à proclamação." "Não estou interessado na princesa", falou calmamente Geralt, sentado imóvel, com as mãos sobre os joelhos. "O importante é o que são ducados." "Ah, que tempos!" suspirou Staroste. "Que tempos desgraçados, meu senhor.
Há apenas 20 anos, quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões? Bruxos, assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos dos pântanos. Diga-me, Geralt, sua profissão permite beber cerveja? Certamente. Velerado bateu palmas. Cerveja! Gritou. Quanto a você, Geralt, achegue-se. A cerveja estava fria e espumosa. Vivemos em tempos asquerosos, monologava Velerado, bebericando de sua caneca. Circulam por aí todos os tipos de montanhas, pululam bobolacos. Nas florestas costumávamos ouvir o uivo dos lobos. E agora? Agora só se vêem espectros, bosqueolos, lobisomens e outros seres estranhos. Nos vilarejos, ondinas e carpideiras raptam criancinhas. Já levaram mais de 100 delas. Doenças das quais nunca se ouviu falar graçam por toda parte. É de arrepiar. E para completar o quadro, ainda por cima isto. Empurrou o pergaminho pelo tampo da mesa. Não é de estranhar, Geralt, que haja tanta demanda por seus serviços. E quanto a essa proclamação, Sr. Staroste? Geralt ergueu a cabeça. O senhor conhece mais detalhes? Velerade recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos sobre a barriga. Indaga? É lógico que conheço. Não de primeira mão, mas de fontes seguras. É isso mesmo que desejo saber. Bem, já que parece irredutível, escute-me. Velerado tomou mais um gole de cerveja e abaixou a voz. Nosso amado Foltest, quando ainda era príncipe, durante o reinado de seu pai, o velho Medel, já nos mostrou do que era capaz e era capaz de muito. Acreditávamos que aquilo passaria com o tempo, mas pouco depois de sua coroação, logo após a morte do velho rei, Foltest se superou. Ficamos atônitos. Em poucas palavras, fez um filho na própria irmã, Ada. Ela era mais jovem, andavam sempre juntos, mas ninguém suspeitou de nada. Talvez a rainha, com uma barriga daquelas, e Foltest falando em casamento. Um casamento com a irmã. Você se dá conta disso, Geralt? A situação se complicou ainda mais, já que exatamente àquela época, Vizimir de Novigrado teve a brilhante ideia de casar sua filha Dalka com Foltest e enviou uma delegação. Tivemos de segurar o rei pelas pernas e pelos braços, porque ele queria xingar e bater nos emissários. Ainda bem que conseguimos, pois se Vizimir tivesse se ofendido, nos teria arrancado o fígado. Depois, não sem a ajuda de Ada, que tinha influência sobre o irmão, conseguimos dissuadi-lo de seu propósito de um casamento imediato. Quando chegou a hora, Ada deu à luz. E agora preste atenção, porque é aí que tudo começa. Não foram muitas pessoas que viram o que nasceu, mas uma das parteiras pulou da janela da torre, ficou com a mente afetada e está lelé até hoje. Diante disso, acredito que o recém-nascido não fosse especialmente bonito. Era uma menina que morreu logo em seguida. Imagino que ninguém teve muita pressa em cortar o cordão umbilical. A Ada, por sorte, não sobreviveu ao parto. Depois, meu irmãozinho, Foltest, cometeu mais uma estupidez. A recém-nascida deveria ter sido queimada, ou sei lá, enterrada num lugar deserto e não guardada num sarcófago no subsolo do castelo. Tarde demais para se lamentar. Geralt ergueu a cabeça. De qualquer modo, vocês deveriam ter chamado um dos versados. Está se referindo àqueles charlatões com gorro pontudo enfeitado de estrelinhas? É lógico que chamamos mais de 10. Porém, apenas depois ia naquele sarcófago e saía dele toda a noite. Mas não pense que começou a sair logo. Ah, não. Depois do enterro, tivemos 7 anos de paz. Até que, numa noite de lua cheia,
ouvimos gritos no castelo. Gritos desesperados e muita agitação. Não preciso entrar em detalhes. Você entende desse assunto e leu a proclamação. A recém-nascida cresceu e bastante dentro da tumba, e seus dentes se desenvolveram de maneira impressionante. Em poucas palavras, virou uma estrige. É uma pena que você não tenha visto os cadáveres. Eu vi. Se você tivesse visto, certamente teria evitado entrar em Vizin. Geralt permaneceu calado. Então, continuou o velerado. Como lhe disse, Foltest convocou gritando, cada um mais alto do que o outro, e faltou pouco para se agredirem com aqueles cajados com que andam por aí, de certo para afugentar os cachorros quando alguém os atiça contra eles. Estou convencido de que as pessoas costumam atiçá-los com frequência. Perdoe-me, Geralt, se você tem outra opinião dos feiticeiros. Levando em conta sua profissão, provavelmente tem, mas para mim eles não passam de boçais e aproveitadores. Vocês, bruxos, despertam mais confiança. Pelo menos vocês são, como dizer, mais concretos. Geralt sorriu, mas não fez nenhum comentário. Mas voltemos ao assunto principal. O Staroste olhou para dentro da caneca e despejou mais cerveja, na sua e na do Riviano. Algumas recomendações dos feiticeiros até que não pareciam tão estúpidas, se fosse incendiada com o sarcófago e o castelo. Outro recomendou que lhe cortassem a cabeça com uma espada. Os demais eram partidários de cravar estacas de bétula em várias partes de seu corpo, evidentemente durante o dia, quando, exausta pelas excursões noturnas, ela estivesse dormindo no caixão. No entanto, um velho eremita corcunda, com gorro pontudo no crânio, totalmente calvo, afirmou que tudo não passava de um encanto fácil de desfazer, e que a estrige voltaria a ser a filhinha de Foltest, linda como uma pintura. Para isso, bastaria passar uma noite na cripta. Então imagine, Geralt, quão mentecapto ele era, o tal velhinho foi passar a noite no subsolo do castelo. Como você pode imaginar, não sobrou muito dele. Aparentemente apenas o gorro e o cajado. Mas Foltest, com unhas e dentes, proibiu qualquer tentativa de matar a estrige e atraiu para Vizin charlatões e mais charlatões de todos os recantos do reino para que desfizessem o feitiço, transformando o monstro de volta numa princesinha. Aquilo sim era uma corja de pilantras. Umas velhotas encurvadas, uns capengas, todos sujos, sarmentos, davam pena. E aí todos se puseram a fazer encantos, principalmente sobre pratos de comida e canecos de cerveja. É verdade que Foltest, ou o Conselho de Anciões, logo desmascararam vários deles, até penduraram alguns em ameias, mas poucos, muito poucos. Eu teria enforcado todos. Acho que não preciso acrescentar que a estrige cada dia devorava mais e mais pessoas, sem dar a mínima para os encantamentos nem para o fato de Foltest não morar. Ninguém morava mais nele. Velerade interrompeu seu relato. O bruxo permanecia calado. E isso continua assim, Geralt. Faz mais de 6 anos, porque aquilo nasceu há uns 14. Nesse período tivemos outras preocupações, pois travamos uma guerra com o Vizimir de Novigrad, por motivos concretos e compreensíveis. Deslocamento de marcos fronteiriços e não histórias de filhas ou laços de parentesco. Foltest, diga-se de passagem, começa a falar em matrimônio e examina os retratos enviados dos reinos vizinhos em vez de atirá-los na latrina como antes. Apesar disso, volta e meia é tomado por um novo acesso e despacha cavaleiros à procura de outros feiticeiros. Prometeu uma recompensa de 3.000 ducados, com o que atraiu para cá todo tipo de destrambelhados, torzinho, idiota conhecido em toda a região, que descansa em paz. Enquanto isso, a estrige vai muito bem, obrigado. Só que de vez em quando come alguém. Dá para se acostumar.
Quanto a esses heróis que tentam desenfeitiçá-la, temos a vantagem de a besta saciar a fome com eles e não precisa vagar fora dos muros do castelo. E Foltest tem um castelo novo, bem bonito. Durante todos esses anos, Geralt ergueu a cabeça. Em mais de 6 anos, ninguém conseguiu resolver o problema? Pois é, ninguém. Velerad lançou um olhar penetrante ao bruxo. Porque, ao que tudo indica, o problema é insolúvel, e temos de nos conformar com isso. Eu estou me referindo a Foltest, nosso benévolo e amado senhor, dando essas proclamações em todas as encruzilhadas. No entanto, o número de voluntários vem diminuindo consideravelmente. Faz pouco tempo apareceu um, mas ele queria receber os 3.000 com antecedência. Diante disso, nós o enfiamos num saco e jogamos no lago. Não faltam trapaceiros. Não faltam. Na verdade, há muitos, concordou o Starost, sem tirar os olhos do bruxo. Por isso, quando for ao castelo, não peça pagamento antecipado. Isto é, se você for realmente. Irei. Bem, é um assunto seu. Mas não se esqueça de meu conselho. E já que estamos falando da recompensa, ultimamente tem circulado rumores sobre sua segunda parte que cheguei a mencionar a você. A mão da princesa. Eu não sei quem inventou isso, porém, se a Estrige tem a aparência que ela é definitivamente de mau gosto. Mesmo assim, não faltaram idiotas que vieram a pleno galope ao castelo tão logo surgiu a notícia da oportunidade de entrar na família real. 2 aprendizes de sapateiros. Por que os sapateiros são tão estúpidos, Geralt? Não sei. E bruxos, senhora Starost? Apareceram alguns? Como não? Vários. Quando eram informados de que a Estrige deveria ser desenfeitiçada e não morta, davam de ombros e iam embora. É em parte por isso que cresceu o meu respeito pelos bruxos, Geralt. Houve um, mais jovem do que você, cujo nome eu não consigo lembrar, se é que ele se identificou. Este, bem que tentou. E nossa vampiresca princesa espalhou sua distância percorrida por uma flecha disparada de um arco. Geralt meneou a cabeça. E ele foi o único? Houve mais um. Velerad interrompeu a frase, mas Geralt não o apressou. Sim, disse finalmente o Starost. Houve mais um. No começo, quando Foltest o ameaçou com a forca, caso matasse ou ferisse a Estrige, ele soltou uma gargalhada e se preparou para partir. Só que depois... Velerad abaixou ainda mais a voz e, quase sussurrando, inclinou-se sobre a mesa. Depois ele acabou aceitando a tarefa. Saiba, Geralt, que aqui em Vizin temos homens de bem, alguns ocupando altos postos administrativos, história toda. Circula o boato de que esses homens tiveram um encontro secreto com um tal bruxo para convencê-lo a deixar os escrúpulos de lado e, em vez de tentar qualquer tipo de exorcismo, simplesmente matar a Estrige, dizendo ao rei que os feitiços não funcionaram e que sua filhinha havia caído das escadas, ou seja, que ocorrera um acidente de trabalho. O rei, evidentemente, ficaria furioso, mas ele não pagaria 1 ducado sequer de recompensa. O pícaro bruxo respondeu que, se era para não receber, então eles mesmos deveriam enfrentar a Estrige. E aí, o que podemos fazer? Cotizamo-nos, pechinchamos, mas não deu em nada. Geralt ergueu as sobrancelhas. Em nada, repito. O bruxo não quis fazer o trabalho logo na primeira noite. Ficou aos arredores. Por fim, como dizem, viu a Estrige certamente em ação, pois a besta não sai da cripta apenas para esticar as pernas. Viu-a e sumiu na mesma noite. Nem se despediu.
Gerald contorceu os lábios numa expressão que provavelmente deveria ser um sorriso. E esses homens de bem, começou, devem ter guardado aquele dinheiro, não? Os bruxos não costumam cobrar adiantado. Claro, respondeu Velerad. É lógico que guardaram. E aquele boato não fazia alusão à quantia envolvida? Velerad exibiu um sorriso malandro. Uns dizem que era de 800. Gerald fez um movimento de negação com a cabeça. Procurou Starost. Falam de 1000. O que não é muito, considerando que os boatos costumam exagerar em tudo. Afinal, o rei está oferecendo 3.000. Não se esqueça da prometida, ironizou Velerad. Mas de que estamos falando? É óbvio que você jamais receberá aqueles 3.000. Por que é óbvio? Velerad desferiu um soco no tampo da mesa. Gerald, não estrague a imagem que tenho dos bruxos. Isso está durando há mais de 6 anos. A Estrígia acaba com 600 de pessoas por ano. É verdade que ultimamente menos, porque todos se mantêm longe do castelo. Não, meu irmão, eu já vi muitos encantamentos e acredito, claro que só até certo ponto, em magos e bruxos. Mas a tal história de desenfeitiçamento não passa de uma bobagem que endoidou de vez por causa da comida de eremitas. Um disparate em que ninguém acredita. Ninguém, exceto Foltest. Não, Gerald. Ada deu à luz uma Estrígia por ter dormido com o próprio irmão. Essa é a verdade e não há nada que possa ajudar. Ela come pessoas como todas as Estrígias e a única solução é matá-la de maneira simples e normal. Escute, há cerca de 2 anos um dragão andava devorando as ovelhas de uns broncos de algum buraco no cu do mundo, perto de Marracan. Eles formaram um grupo e mataram o bicho a pauladas, nem sequer acharam que deveriam jactar-se do feito. Nós aqui em Vizim aguardamos por um milagre e nos entrincheiramos em casa nas noites de lua cheia ou amarramos criminosos a estacas diante do castelo, esperando que a besta se sacie com eles e retorne a... Não deixa de ser um método prático, sorriu o bruxo. E a criminalidade diminuiu? Nem um pouco. Como se chega ao novo castelo? Vou levá-lo pessoalmente até lá. E quanto à proposta dos homens de bem? Senhor Starost, disse Gerald, para que se apressar? Existe a possibilidade de ocorrer um acidente durante meu trabalho, independentemente de minha intenção. Nesse caso, os homens de bem deveriam pensar em uma forma de me proteger da fúria do rei e preparar os 1.500 ducados mencionados no boato. Eu falei em 1.000. Não, senhor Velerad, retrucou o bruxo com determinação. Aquele a quem vocês ofereceram 1.000 ducados fugiu e nem chegou a barganhar, o que significa que o risco é superior a 1.000. Será superior a 1.500? Veremos. É claro que vou me despedir antes de ir embora. Velerad coçou a cabeça. Que tal 1.200? Não, senhor Starost. O trabalho não é fácil. O rei oferece 3.000 e eu tenho de dizer que, às vezes, desenfeitiçar é mais fácil do que matar. Afinal, se matar a Estrígia fosse tão fácil, alguns de meus predecessores o teriam feito. Ou você acha que eles se deixaram matar só por medo do rei? Que seja, irmãozinho. Velerad meneou sombriamente a cabeça. Estamos combinados. Mas quando você estiver diante do rei, que não dê um pio sobre a possibilidade de um acidente de trabalho. 3. Foltest era esbelto e tinha rosto bonito. Bonito até demais. O bruxo avaliou que ele ainda não completara 40 anos.
Estava sentado numa cadeira de braços em forma de anão esculpido em madeira escura, com as pernas estendidas na direção de uma lareira, junto da qual se aqueciam 2 cães. Do lado dele, sentado sobre uma arca, encontrava-se um homem mais velho, barbado e de compleição robusta. Atrás do rei, de pé, havia mais uma pessoa, ricamente vestida e com feições orgulhosas. Um magnata. Um bruxo de Rívia, falou o rei, após um momento de silêncio que se seguiu ao discurso introdutório de Velerad. Sim, majestade, fazendo uma reverência. O que fez encanecer tanto seus cabelos? Excesso de feitiçarias? Posso ver que você não é velho? Tudo bem, tudo bem. Não precisa responder. Estava brincando. Você tem experiência? Sim, majestade. Pois me fale dela. Geralt fez uma reverência ainda mais profunda. Vossa Majestade deve estar ciente de que nosso código de conduta não nos permite falar sobre o que fazemos. É um código muito conveniente, senhor bruxo, muito conveniente. Mas assim, sem entrar em detalhes, você já teve algo a ver com seres das trevas? Sim. E com vampiros e leshes? Sim. Foltest hesitou por um momento. E com... Geralt ergueu a cabeça e fixou o rei diretamente nos olhos. Também. Foltest desviou o olhar. Velerad, chamou. As ordens de Vossa Majestade. Você o pôs a par de todos os detalhes? Sim, Majestade. Ele afirma que a princesa pode ser desenfeitiçada. Sei disso há muito tempo. De que modo, senhor bruxo? Ah, é verdade, já me esquecia. O tal código. Muito bem. Apenas uma pequena advertência. Estiveram aqui vários bruxos. Velerad, você lhe contou? Ótimo. E foi por eles que eu soube que sua especialidade é mais a de matar do que desenfeitiçar. Quero que saiba que isso está fora de cogitação. Se cair um só fio da cabeça de minha filha, a sua vai parar no seco. Ostrit e o senhor Segelin, deverão ficar aqui e lhe dar todas as informações de que necessitar. É costume dos bruxos fazerem muitas perguntas. Deem comida a ele e o façam dormir no castelo. Não quero que fique vagando pelas tabernas. O rei levantou-se, assoviou para os cães e encaminhou-se à saída, fazendo esvoaçar a palha que cobria o piso do aposento. Chegando à porta, virou-se e disse: Se você conseguir, bruxo, a recompensa será sua. Talvez eu até acrescente algo a ela, caso faça um bom trabalho. Obviamente, o boato sobre a possibilidade de se casar com a princesa não contém um pingo de verdade. Ou você acredita que eu daria a mão de minha filha ao primeiro vagabundo que passasse por aqui? Não, majestade. Não. Isso mostra que você é inteligente. Foltest saiu, fechando a porta atrás de si. Velerad e o magnata, que até aquele momento tinham se mantido de pé, imediatamente sentaram-se à mesa. O Staroste sorveu o resto do vinho da taça real, olhou dentro do cântaro e soltou um palavrão. Ostrit, que ocupou o lugar do rei, ficou olhando para o bruxo com o senho franzido, alisando com as mãos os braços esculpidos da cadeira. O barbudo Segelin fez um gesto para Geralt. Sente-se, senhor bruxo, sente-se. Já vão servir o jantar. Sobre o que o senhor queria conversar, acho que o Staroste Velerad já lhe disse tudo que poderia ser dito. Conheço bem. Sei que, se ele pecou, foi mais por excesso. Tenho apenas algumas perguntas. Pois então as faça. O Staroste me contou que após o aparecimento da Estrige, o rei convocou muitos versados. É verdade. Mas nunca use o termo Estrige. Fale sempre princesa.
Dessa maneira você diminuirá o risco de cometer esse erro na presença do rei e o de todas as complicações daí resultantes. Entre os versados havia alguns conhecidos, famosos? Havia, tanto àquela altura como agora. Não me lembro dos nomes. E o senhor, Ostrit? Também não me lembro, respondeu este. Mas sei que alguns deles desfrutavam de fama e reconhecimento. Falou-se muito sobre isso. A tese de que o feitiço poderia ser desfeito? Longe disso, sorriu Segelin. Discordavam em tudo. Uns afirmavam que poderia ser desfeito, que seria algo relativamente simples, sem a necessidade de habilidades mágicas. Pelo que entendi, bastaria alguém passar uma noite, desde o pôr do sol até o terceiro canto do galo, no subsolo do castelo, junto do sarcófago. Efetivamente, algo muito simples, zombou Velerad. Gostaria de ouvir uma descrição da princesa. Velerad ergueu-se de um pulo. A princesa tem o aspecto de uma estrige, gritou. A mais estrigenta das estriges de que ouvi falar. Sua Alteza Real, a maldita filha bastarda do... Lembra uma barrica de cerveja, tem uma bocarra que vai de orelha a orelha e é cheia de dentes afiados como estiletes, olhos vermelhos e cabelos ruivos. Seus braços, tão compridos que chegam até o chão, são providos de garras como as de um lince. Espanta-me o fato de ainda não termos começado a enviar seu retrato às cortes vizinhas. A princesa, que a peste negra a sufoque, já tem 14 anos e está mais do que na hora de casá-la com um príncipe qualquer. Acalme-se, Starost, pediu Ostrit, franzindo o senho e olhando de esguela para a porta. Segelin esboçou um sorriso. A descrição, disse, embora tão imagética, é suficientemente correta. E imagino que era isso que desejava o nobre bruxo, não? Velerad esqueceu de mencionar que a princesa se move e é muito mais forte do que sua altura e constituição física fazem supor. E o fato de ela ter 14 anos é uma verdade, se é que isso tem alguma importância. E tem, afirmou o bruxo. Ela ataca somente nas noites de lua cheia? Sim, respondeu Segelin. Quando ataca fora do castelo antigo. Dentro dele muitas pessoas desapareceram, independentemente das fases da lua, mas ela só sai no plenilúnio, e assim mesmo não em todos. Teria havido pelo menos um só ataque durante o dia? Não, de dia não. Ela sempre devora suas vítimas. Velerad cuspiu vigorosamente na palha. Isso é pergunta que se faz, Geralt, exclamou. Ela os devora, crava-lhe os dentes, come apenas uma parte ou deixa-os inteiros, certamente dependendo de seu humor no momento. Arrancou a cabeça de um, estripou 2 e em outros deixou apenas os ossos. Filha da mãe. Tenha cuidado com o que fala, Velerad, repreendeu com severidade Ostrit. Pode falar o que quiser sobre a estrige, mas não ofenda a Ada em minha presença apenas porque não tem coragem de fazê-lo diante do rei. Houve alguém que sobreviveu ao ataque? Perguntou o bruxo, fingindo não ter percebido a explosão do magnata. Segelin e Ostrit se entreolharam. Sim, respondeu o barbudo. Logo no início, há uns 6 anos, ela se atirou sobre 2 soldados. Um deles conseguiu fugir. E mais tarde, acrescentou Velerad, houve o caso do moleiro que ela atacou fora dos muros da cidade. Estão lembrados? 4. No dia seguinte, já noite avançada, o moleiro foi trazido ao pequeno cômodo sobre a casa da guarda no qual fora alojado o bruxo. Acompanhava-o um guarda encapuzado.
A conversa não trouxe grandes resultados. O moleiro estava apavorado, tartamudeava, gaguejava. Muito mais revelaram ao bruxo as suas cicatrizes. A estrige tinha uma impressionante abertura dos maxilares e dentes realmente afiados, dentre eles 4 caninos superiores, 2 de cada lado, muito longos. Suas garras eram com certeza mais afiadas do que as de um lince, embora menos. Foi exatamente graças a isso que o moleiro conseguiu escapar com vida. Concluído seu exame, o bruxo fez sinal ao moleiro e ao guarda, indicando-lhes a saída. O guarda empurrou o camponês para fora do aposento e tirou o capuz. Era Foltest em pessoa. Sente-se. Não precisa se levantar, disse o rei. Esta visita não é oficial. Ficou satisfeito com a entrevista? Soube que esteve no castelo antigo pela manhã. Sim, majestade. E quando pretende agir? Faltam 4 dias para o plenilúnio. Agirei logo depois disso. Quer ter tempo para observá-la antes? Não. Mas a princesa estará menos ágil. A estrige, mestre. A estrige diplomacia. Só mais tarde a estrige voltará a ser princesa. Aliás, é sobre isso mesmo que vim conversar com você. Responda extraoficialmente de maneira clara e curta. Voltará ou não? E não se encubra por nenhum código de honra. Geralt esfregou a testa e respondeu. Confirmo, majestade, que o feitiço pode ser desfeito. E a não ser que eu esteja enganado, efetivamente passando uma noite no castelo. Caso o terceiro canto do galo surpreenda a estrige fora do sarcófago, o encanto estará quebrado. É assim que se costuma agir com estriges. Tão simples assim? Bem, não é tão simples quanto Vossa Majestade imagina. Em primeiro lugar, vai ser preciso sobreviver à noite em questão. Existem também passar 3 noites no castelo em vez de uma. Além do mais, podem surgir complicações, imprevistos, até acidentes fatais. Sim. Indignou-se Foltest. Algumas pessoas não se cansam de me falar disso. Segundo elas, o monstro deve ser morto por ser um caso incurável. Mestre, tenho certeza de que lhe disseram para matar logo de saída e sem cerimônia alguma essa devoradora de seres humanos e, depois, dizer ao rei que não havia outra solução. O rei não vai lhe pagar, mas nós pagaremos. Trata-se de um meio muito prático e barato, porque o rei mandará decapitar ou enforcar o bruxo, e o ouro continuará no bolso deles. E o rei mandará decapitar o bruxo assim, sem mais nem menos? Foltest fixou o Riviano nos olhos por um longo tempo. O rei não sabe, respondeu por fim, mas o bruxo deveria levar em consideração essa possibilidade. Foi a vez de Geralt permanecer calado por um momento. Pretendo fazer tudo o que estiver a meu alcance para preservá-la, respondeu em seguida. Mas se as coisas saírem errado, defenderei minha vida, e Vossa Majestade também deve levar em consideração essa eventualidade. Foltest levantou-se. Você não me entendeu, disse ele. Não é esse o caso. É óbvio que você terá de matá-la por imperiosa necessidade, independentemente de isso me agradar ou não. Porque se não o fizer, ela o matará sem a menor sombra de dúvida, qual não me pronuncio oficialmente, mas jamais castigaria alguém que a matasse em legítima defesa. Mas não permitirei que ela seja morta antes de esgotadas todas as possibilidades de salvá-la. Já tentaram incendiar o castelo antigo, dispararam flechas em sua direção, cavaram buracos, prepararam armadilhas e laços, até o momento em que eu mandei enforcar algumas pessoas. No entanto, não é disso que se trata.
Ouça-me, mestre. Sou todo ouvidos. Se entendi bem, depois do terceiro canto de galo não haverá mais uma estrige. E o que haverá em seu lugar? Se tudo der certo, uma menina de 14 anos. De olhos vermelhos? Com dentes de crocodilo? Uma adolescente normal. Normal, fisicamente. E quanto ao aspecto psíquico? Cada dia um balde de sangue para o café da manhã? A coxa de uma donzela? Não. Psiquicamente, é difícil colocar isso em palavras. Creio que ela estará no nível de uma criança de 3 a 4 anos. Vai precisar de cuidados especiais por bastante tempo. Isso está claro. Mas outra coisa me preocupa. O quê? Que aquilo possa reaparecer mais tarde. O bruxo permaneceu calado. Ah, disse o rei. Quer dizer que é possível. E o que deverá ser feito nesse caso? Se ela falecer após um desmaio de vários dias, seu corpo deverá mente possível. Foltest ensombrou-se. Mas creio que as coisas não chegarão a esse ponto, acrescentou Geralt. Para maior segurança, darei a Vossa Majestade algumas indicações no intuito de diminuir o risco. Já? Não é cedo demais, mestre? E se já? Neste instante, interrompeu o Riviano. Tudo é possível, Majestade. Pode acontecer que Vossa Majestade encontre na cripta uma menina desenfeitiçada e, ao lado dela, meu cadáver. Realmente? Apesar de minha permissão para você defender sua vida, à qual parece não dar a devida importância? Trata-se de um caso bastante sério, e o risco é enorme. Majestade, preste muita atenção. A princesa deverá portar sempre uma safira, de preferência uma inclusão, pendurada no pescoço numa fina corrente de prata. Sempre, de dia e de noite. O que é uma inclusão? É uma safira com uma bolha de ar no interior. Além disso, no quarto em que ela dormir, volta e meia deverão ser queimados na lareira alguns ramos de zimbro, genista e aveleira. Foltest ficou pensativo. Agradeço-lhe os conselhos, mestre. Vou segui-los caso... Agora é sua vez de me ouvir com atenção. Se chegar à conclusão de que a situação é desesperadora, mate-a. Caso consiga desfazer o feitiço e a garota não for a menor sombra de dúvida de que seu trabalho não foi concluído totalmente, mate-a. Não precisa ficar com medo, pois não lhe farei mal algum. Gritarei com você na frente dos outros, expulsá-lo-ei do castelo e da cidade, nada mais. Obviamente não lhe pagarei a recompensa, mas talvez você consiga barganhar alguma coisa de... Você sabe de quem. O rei e o bruxo ficaram em silêncio por um momento. Geralt, disse o rei, pela primeira vez dirigindo-se ao bruxo por seu primeiro nome. Sim, majestade. Quanto há de verdade naquilo que andam dizendo, que a criança ficou assim porque Ada era minha irmã? Não muito. Um feitiço tem de ser lançado por alguém. Não existe feitiço capaz de lançar-se por si mesmo. A relação incestuosa de Vossa Majestade tenha sido motivo para o enfeitiçamento e para o resultado daí advindo. É o que penso. Foi o que me disseram alguns versados, embora não todos. Geralt, de onde vêm esses encantamentos e magias? Não sei, majestade. Os versados se ocupam do estudo dos motivos dessas aparições. Para nós, bruxos,
Basta sabermos que uma forte determinação pode causar tal tipo de assombrações e dispormos de conhecimento para derrotá-las. Matando-as? Na maior parte das vezes, sim. Aliás, é para isso que somos pagos mais frequentemente. São poucos os que nos contratam para quebrarmos feitiços. Em regra, as pessoas querem apenas se proteger de uma ameaça. Tem seres humanos pesando em sua consciência, então um desejo de vingança poderá vir a fazer parte do jogo. O rei se levantou, deu alguns passos pelo aposento e parou diante da espada do bruxo pendurada na parede. Com esta, indagou sem olhar para Geralt. Não, esta é para humanos. Foi o que ouvi dizer. Sabe de uma coisa, Geralt? Irei com você para a cripta. Isso está fora de questão. Foltest virou-se. Seus olhos brilhavam. Você se dá conta, feiticeiro, de que eu não cheguei a vê-la? Nem logo após seu nascimento, nem depois. Tive medo. Pode ser que nunca mais a veja, não é verdade? Estar presente quando você matá-la. Repito que isso está fora de questão. Seria a morte certa, tanto para Vossa Majestade quanto para mim. Se eu perder um pouquinho de concentração, de força de vontade... Não, Majestade. Foltest encaminhou-se para a porta. Por um momento, Geralt teve a impressão de que ele sairia sem dizer uma palavra, sem um gesto de despedida. Mas o rei parou, virou-se e olhou para ele. Você inspira confiança, disse. Apesar de eu saber quão velhaco pode ser. Contaram-me o que se passou naquela taberna. Tenho certeza de que matou aqueles 2 vagabundos exclusivamente para chamar a atenção para si, para chocar as pessoas e chegar a mim. Está mais do que claro que poderia contê-los sem a necessidade. Nunca saberei se você está indo para salvar minha filha ou para matá-la. Mas aceito. Sou forçado a aceitar. E sabe por quê? Geralt não respondeu. Porque acho, continuou o rei, que ela está sofrendo. Estou certo? O bruxo olhou para ele com os olhos penetrantes. Não confirmou, não meneou a cabeça, não fez gesto algum. Entretanto, Foltest compreendeu. Sabia a resposta. 5. Geralt olhou pela janela do castelo pela última vez. Anoitecia rapidamente. Do outro lado do lago, tremulavam as pouco visíveis luzes de Vizin. Toda a área empado, um cinturão de terra de ninguém que, nos últimos 6 anos, separava a cidade daquele lugar perigoso. Nada havia ali além de ruínas, vigas apodrecidas e restos de uma paliçada cheia de brechas que, ao que tudo indicava, não teria valido a pena desmontar e transportar para outro lugar. O próprio rei transferira sua residência para o mais longe possível, no lado oposto da cidade. A corpulenta torre do novo castelo avultava à distância, tendo por fundo o escuro céu azul marinho. O bruxo olhou ao redor do cômodo vazio e saqueado e retornou à empoeirada mesa, junto da qual lenta e calmamente começou a se preparar. Sabia que dispunha de tempo. A estrige não sairia da noite. Sobre a mesa havia uma pequena caixa com guarnições metálicas. Abriu-a. Em seu interior, apertados em minúsculos compartimentos forrados de feno, encontravam-se diversos frasquinhos de vidro escuro. O bruxo retirou 3 deles. Levantou do chão um embrulho comprido, envolto em pele de ovelha e amarrado com tiras de couro. Desenrolou e dele tirou uma espada de punho lavrado.
A lâmina era protegida por uma brilhante bainha coberta de fileiras de runas e símbolos místicos. O bruxo desnudou a lâmina, que brilhou como um espelho. Era de prata pura. Geralt sussurrou uma fórmula mágica e bebeu o conteúdo de 2 dos frascos, pondo a cada gole a mão sobre a empunhadura da espada. Em seu manto negro e sentou-se no chão, já que no aposento, assim como em todo o castelo, não havia cadeira alguma. Permaneceu imóvel e com os olhos cerrados. A respiração regular de início logo ficou acelerada, rouca, agitada, e então cessou por completo. A mistura, graças à qual o bruxo assumiu pleno controle de todos os órgãos do corpo, era composta basicamente de veratro, estramônio, piuriteiro e eufórbio. Os demais ingredientes não tinham nome em nenhuma língua humana. Para alguém que não estivesse acostumado a ela, desde criancinha, assim como Geralt, seria um veneno mortal. O bruxo repentinamente virou a cabeça. Sua audição potencializada ouviu sem dificuldade o som de passos no pátio coberto de urtigas. Não podia ser a Estrige. Era cedo demais. Geralt colocou a espada às costas, ocultou o embrulho na chaminé da lareira e, silenciosamente como um morcego, desceu correndo as escadas. O pátio ainda estava claro bastante para que o homem que se aproximava pudesse ver o rosto do bruxo. Era o magnata Ostrit, que deu um passo para trás. Um involuntário esgar de terror e asco contorceu-lhe os lábios. O bruxo sorriu ironicamente, pois sabia qual era o seu aspecto. Depois de ingerir a mistura de Belladonna Acônito e Eufrásia, seu rosto adquirira a cor de giz e suas pupilas se expandiram por toda a íris. O elixir, no entanto, era isso que Geralt desejava. Ostrit recuperou rapidamente o autocontrole. Você já está com a aparência de um cadáver, feiticeiro, disse. Certamente de medo, mas não precisa ficar assustado. Trago-lhe a anistia. O bruxo não respondeu. Não ouviu o que eu disse, seu sabichão riviano? Você está salvo. E rico. Ostrit pesou na mão uma bolsa de razoável tamanho e atirou-a aos pés de Geralt. 1000 ducados. Pegue-os, monte em seu cavalo e suma daqui. O riviano continuou calado. Não fique arregalando os olhos para mim, exclamou Ostrit erguendo a voz. Eu não tenho a mínima intenção de ficar aqui até a meia-noite. Deu para entender? Eu não quero que você desfaça feitiço algum. Não pense que você adivinhou. Não faço parte do complô de Velerade e Segelin. Não quero que a mate. Tudo o que deve fazer é sumir daqui. As coisas têm de continuar como estão. O bruxo não se mexeu. Não queria que o magnata percebesse quanto suas reações e seus movimentos se aceleravam naquele instante. Escurecia rapidamente, isso era vantajoso para ele, pois até a penumbra do crepúsculo era muito clara para suas pupilas dilatadas. E por que, senhor magnata, as coisas têm de continuar como estão? Perguntou, esforçando-se para proferir lentamente cada palavra. Eis algo que não lhe diz respeito, respondeu Ostrit com empafo. Soubesse. Ah, é? Prossiga. Não seria mais fácil destituir Foltest do trono se a Estrige ameaçasse ainda mais as pessoas e a loucura do rei desagradasse a todos, tanto os magnatas como o populacho?